Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o propósito. É um tema que eu gosto e que fez total diferença na minha vida, principalmente lá atrás, quando eu comecei a empreender no digital. Tudo começou a fazer mais sentido para mim, tudo começou a ser mais leve e eu consegui enxergar tudo com muito mais clareza. Antes de me aprofundar um pouco mais nesse tema, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana Cuesta, você está no Produtivamente. Esse é o meu canal, esse é o nosso canal sobre mentalidade e produtividade para mulheres empreendedoras digitais. Nesse vídeo vamos falar sobre um método, sobre uma ferramenta que eu gosto muito e que fez total diferença para mim lá atrás. Esse método se chama Ikigai, é um método japonês onde nos ajuda, nos auxilia na busca do nosso propósito, né? Eu vou falar sobre esse método, mas não pense você que depois que você terminar de assistir esse vídeo, você já vai terminar realmente sabendo qual é o seu propósito. Eu vou te apresentar diversas perguntas, né? E essas perguntas são perguntas que você tem que fazer diariamente, né? Que você realmente tem que estudar elas e que você tem que respondê-las com calma. Então não vai ser em um dia, nem em 2 dias, nem em uma semana e talvez nem em um mês que você realmente vai ter as respostas que você está buscando, né? Mas é importante que você não pare a sua jornada como empreendedora digital, né? Durante a sua busca pelo propósito, como aconteceu comigo lá atrás, né? Eu, quando comecei no digital, chegou um momento que as coisas já não faziam muito sentido para mim, né? E tudo isso porque eu realmente não sabia qual era o meu propósito, tanto o meu propósito de vida, né, como o meu propósito aqui dentro mesmo no digital. Então, aquilo já foi me bloqueando, né? Essa coisa de não saber qual é o meu propósito começou a me bloquear, começou a me travar no momento que eu parei realmente de fazer tudo que eu estava fazendo, de me colocar em movimento, porque eu não sabia, porque não fazia sentido para mim continuar fazendo o que eu estava fazendo, né? Eu digo isso para você porque é importante, por mais que você ainda não tenha encontrado seu propósito, continue em movimento, continue trabalhando, continue fazendo as coisas que você esteja fazendo, né? Que quando você, no momento que você encontrar o seu propósito, você vai conseguir enxergar tudo com muito mais clareza, né? Vai ser tudo mais fácil para você e é mais fácil você passar pelos desafios, né? E vencer as dificuldades que você vai encontrar no caminho, né? Durante a sua jornada. O Ikigai, ele é um método, são 4 círculos. Dentro desses 4 círculos existe uma interseção. Essa interseção é o Ikigai e os 4 círculos são paixão, missão, vocação e profissão. Eu desenhei aqui para você o diagrama, para que vocês possam entender um pouquinho mais como funciona o Ikigai, né? A interseção, essa do meio, é o Ikigai e os 4 círculos, cada círculo representa uma coisa: paixão, missão, vocação e profissão, né? O que seria a paixão? A paixão é o que você ama fazer, né? O que você faz com muito prazer, né? O que você faria de olhos fechados? O que você faz realmente com paixão, com amor, né? Então essas perguntas são perguntas que você deve fazer. O Ikigai, ele nada mais é do que o autoconhecimento, é você se conhecer, né? Então faça essas perguntas para você, né? Eu sugiro, se você não tem aí um papel e uma caneta, você anote algumas perguntas que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que vai ajudar muito a você entender mais sobre o seu propósito, ter muito mais clareza. Então, o que você ama fazer? O que você faz? O que você faria de olhos fechados? O que você faria se alguma pessoa pedisse sem cobrar nada? Realmente uma coisa que você faria por amor, por paixão. Então, esse seria o círculo da paixão. Agora, outra coisa é a missão. A sua missão, ela nada mais é do que a sua razão de ser, o seu propósito maior. Então, dentro do círculo da missão, você vai responder como você poderia contribuir para o mundo com as coisas que você faz, de que maneira você acha que você poderia contribuir para o mundo, né? Como fazer diferença, como você acha que você poderia fazer a diferença para as pessoas, para o mundo, como você acha que você poderia servir dessa maneira. Então, que problemas você pode resolver, né? Que problemas você poderia resolver do mundo ou de outras pessoas, né? Como você poderia impactar outras vidas. Estas são perguntas que você deve se responder para entender um pouco mais sobre a sua missão, né, dentro do diagrama do Ikigai. Então, a primeira foi lá, paixão,
né? O que você ama fazer, o que você faria de olhos fechados, o que você faria de graça por outra pessoa, simplesmente porque você ama fazer aquilo. A segunda coisa é missão, né? Como você poderia impactar vidas, como você poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas, no mundo mesmo, né? E quais os problemas você pode resolver. O terceiro diagrama seria a sua vocação, né? Quais são as suas habilidades que você realmente nasceu com elas, predispostos a uma certa habilidade, né? Então, quais são as suas habilidades, o seu talento, os seus pontos fortes, o que você é naturalmente bom? Estas são aí umas perguntas que você tem que responder para entender um pouco mais da sua parte da vocação. E o último seria realmente alinhando com a sua profissão. Por que alinhando com a sua profissão? No Ikigai a gente entende que você não pode viver simplesmente do que você ama, né? Você não pode viver simplesmente pela sua missão, nem pela sua vocação, né? Aquilo tudo, né? Todas as perguntas que nós respondemos tem que estar juntas com o lado profissional, né? Você precisa de um retorno financeiro em relação a isso, né? Então, por que é importante a gente estar alinhando com a nossa profissão, né? Porque a sua profissão tem que estar alinhada com o Ikigai, né? Dentro do diagrama, você vai entender, né, que você tem que usar a sua vocação, a sua paixão e a sua missão dentro do seu trabalho, né? Então, você tem que responder todas essas perguntas para você se conhecer um pouco melhor, entender um pouco mais qual é a sua missão, qual é a sua paixão, qual é a sua missão, qual é a sua vocação e como, né, você consegue isso tudo, você consegue juntar com um trabalho, né? Esse seria o seu trabalho ideal, esse seria o seu trabalho do sonho, né? Você trabalhar com uma coisa que você ama, que está dentro da sua missão e com uma coisa que que você é naturalmente boa fazendo, né? Então esse seria o nosso trabalho ideal, esse seria a nossa profissão ideal, né? Então esse é um método que eu utilizei, né? O Ikigai é um método japonês que eu utilizei lá atrás quando eu estava realmente em busca do meu propósito. E ele me trouxe muito mais clareza, né? E eu espero de verdade que vocês possam ter encontrado essa clareza e que vocês possam responder essas perguntas e que te ajudem realmente a descobrir um pouco mais, né, de qual é o propósito de vocês. Na semana passada eu apresentei uma live no meu Instagram e falamos sobre propósito, né? E eu trouxe esses temas, eu trouxe o tema do Ikigai, o método do Ikigai, que foi o que me ajudou. Mas eu prometi que eu iria falar um pouco melhor sobre isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas também. Para finalizar, eu gostaria de trazer um exemplo, né? Até trouxe esse exemplo lá nos meus stories no meu Instagram, sobre a baleia, né? A baleia, ela na verdade, ela tem dois únicos propósitos da vida dela, né? Se você entende um pouco mais da história, né, da vida da baleia, ela passa toda a sua vida viajando, né, de uma ponta a outra do oceano praticamente, né, porque ela tem que cruzar oceanos inteiros simplesmente para buscar alimento, com o único propósito de buscar alimento e um segundo propósito que é reproduzir, né? Então imagina todas as dificuldades, né, todos os desafios que essas baleias têm que passar, né, durante todo o ano, cruzando oceanos, né, para chegar na direção do propósito delas. Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que entender também, a gente realmente encontra o nosso propósito, né? Saber que a gente tem dificuldades, saber que a gente vai ter muitos desafios, mas saber que a gente está andando na direção do nosso propósito, né? Sempre aí pegadinho aí com os nossos valores, né? Porque isso é muito importante. E com, claro, o nosso autoconhecimento, quando você consegue responder essas perguntas, você se autoconhece, você entende de você muito melhor quando você responde essas perguntas. É por isso que eu indiquei aí para vocês, pegam um papel e uma caneta e coloquem realmente essas perguntas no papel e realmente respondam com sinceridade, né? Quando a gente passa para o papel, isso tudo pega uma forma diferente, né? Não fica aí tão abstrata na nossa cabeça, né? Então responda essas perguntas, eu espero realmente que esse conteúdo possa ter ajudado vocês e muito obrigada por estarem aqui em mais um vídeo aqui no meu canal, no nosso canal, Desenvolvimento Pessoal de Mentalidade e Produtividade para Mulheres Empreendedoras Digitais. Te vejo no próximo vídeo.